Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa segunda aula da semana Masterclass aqui do Dr. Waka. É um prazer ter você aqui comigo, de verdade, pessoal. A primeira aula ela foi incrível, vocês não acham? Nós aprendemos a construir muita coisa, inclusive, eu estou com a nossa aplicação rodando aqui. Se nós entrarmos, nós construímos toda essa parte visual aqui da nossa aplicação, né? Construímos toda essa parte de Twitter, todos os nossos formulários, nós conseguimos aqui abrir essa telinha aqui para postar coisas, essa parte do perfil, vocês viram isso passo a passo, tudo na primeira aula. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos nos concentrar na outra ponta da nossa aplicação. Nós vamos nos concentrar aqui na parte do back-end. Vamos trabalhar bastante com Java, com Gradle, com domínio, com camadas, com um monte de coisa. E só para te lembrar, o que nós construímos na aula anterior é a parte visual. É esse pedaço aqui da nossa aplicação. É a parte onde o usuário vai interagir, entrar dados e visualizar dados. Contudo, a regra de negócio, todo o processamento vai estar lá no back-end, comunicação com o banco de dados. Tudo vai estar aqui, pessoal. O processamento mais pesado ele é concentrado no back-end, que é onde nós vamos nos concentrarmos hoje. Nós vamos construir uma API REST utilizando Java, utilizando Spring, utilizando um monte de coisas aqui, justamente para suprir a nossa aplicação, né, pessoal? E antes da gente começar aqui, pessoal, eu gostaria de te convidar a já se inscrever na lista de espera do meu curso do Zero Programador, link aí na descrição para você. O que acontece, pessoal? Esse curso aqui eu reuni toda a minha experiência acadêmica. Eu sou doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal, pela Universidade de São Paulo. Eu sou professor da Universidade Federal já há algum tempo. Então eu reuni toda essa experiência acadêmica com a minha experiência profissional. Desenvolvo aplicações desde 2004, pessoal, com um PHPzinho, com HTML. Ali a gente estava desbravando terrenos ainda. E, pessoal, eu coloquei tudo isso no curso, eu juntei toda essa parte mais teórica que você realmente precisa aprender, que você só encontraria, de repente, numa universidade, junto com essa parte mais prática de frameworks e ferramentas para te diferenciar completamente quando você sair para o mercado de trabalho. Então, eu coloquei tudo isso nesse curso aqui. Nesse momento, as matrículas estão fechadas, então você só consegue se inscrever na lista de espera. Só que logo depois dessa semana Full Stack, vai começar mais uma turma. Então, não perde, já se inscreve lá para você ficar por dentro de toda a novidade, principalmente para você não perder o time de quando as matrículas abrirem. Mas, pessoal, antes de nós colocarmos efetivamente a mão na massa, eu quero te explicar melhor o que nós vamos construir. E para isso eu construí alguns modelos aqui. Primeiro vamos entender o que é arquitetura de camada, como que nós vamos utilizar ela aqui no nosso back-end. Olha só. Bem aqui, ó, eu coloquei um esquema da nossa arquitetura de camada. Repara o seguinte, a nossa arquitetura de camada, ela é dividida em View, Controller e Model. O pessoal chama de Model, View e Controller, tá? MVC, modelo MVC, é um modelo de camadas. E que modelo é esse, pessoal? Ele é um modelo que separa as views, toda aquela interface, toda a parte onde o usuário vai interagir, com o que nós chamamos aqui de controladores, que é o que recebe os dados dessa interface, recebe requests ali e tenta repassar ele, e também toda a parte de domínio, toda a parte de modelo aqui, o modelo, certo? E dentro do modelo nós temos serviço, temos repositório, temos domínio, tem muita coisa aqui dentro, nós vamos ir de passo a passo aqui. Mas o que eu quero que você entenda principalmente é o seguinte, as requisições, elas saem aqui da view, no nosso caso, o nosso front-end, aquela parte visual lá que nós construímos, e ela vem aqui para o controlador. Então, o controlador é o cara que recebe essa requisição. E uma vez que ele recebe essa requisição, ele começa a passar para as camadas de baixo. Então, primeiro vai a camada de serviço, que vai decidir o que fazer com essa requisição. Na verdade, o decisor aqui ele está no controlador. O controlador ele já chama o serviço necessário para ser executado. Então, o serviço ele meio que coordena as ações, o que tem que executar, o que não tem, o que tem que pegar no banco de dados, qual entidade que tem que ser construída, enfim, nós vamos ver isso um pouquinho melhor, qual entidade que tem que ser persistida e assim vai. Se tivermos que comunicar com o banco de dados ou coisas desse tipo, nós vamos chamar o repositório, passar isso para o repositório, falar repositório, se vira aí com o banco de dados, tá? Mas tem que salvar isso aqui, ou então tem que atualizar isso aqui, por exemplo. Mas ele também vai se comunicar com o que nós vamos chamar aqui de domínio, e o domínio é onde as regras de negócio acontecem. Por exemplo, uma pessoa poderia se seguir, faz sentido isso ou não faz? Se não faz, é o domínio que tem que controlar isso.
uma pessoa pode seguir outra? Bom, pode, mas como que se dá isso? Como que a gente vai bolar na nossa aplicação para que seja efetiva essa parte de seguir alguém ou até mesmo deixar de seguir alguém, né? Então tudo isso vai estar ali na parte do domínio, ele que vão estar, é aqui que vão se concentrar as nossas regras de negócio e o serviço ele só coordena. Uma vez que as regras de negócio acontecem, que todas as persistências acontecem, o serviço ele vai pegar a resposta ali de todo o processamento que ele tem, devolver para o controlador vai devolver para a view, para a camada de visualização, que é a toda a parte ali que nós fizemos em Next na aula passada, pessoal. Então esse aqui é o modelo de camadas. E para entendermos ainda melhor, pessoal, vamos fingir que nós vamos dar um zoom aqui nessa parte do domínio aqui, que é onde estão as regras de negócio e tudo mais. E eu construí um modelozinho aqui, meio baseado em DDD, pessoal, com domínios e tudo mais, mas isso aqui já vai ser o suficiente para a gente entender. Olha só, nós teremos 2 domínios aqui dentro da nossa aplicação. Um domínio eu chamei ele de Tweet e no outro domínio eu chamei ele de Profile, né, de perfil, enfim. Deveria estar em português aqui, mas agora já foi. E a questão é o seguinte, pessoal. O Tweet, ele é o nosso principal domínio aqui. Ele é o cara que sem ele não faz sentido a nossa aplicação. Afinal de contas, nossa aplicação, ela é para difundir tweets ali, status e tudo mais, né? Então, esse cara é o nosso principal. Tem outros motivos, mas eu não quero me aprofundar aqui, tá, pessoal? Mas a grande coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. O Tweet, ele tem uma classe principal, que a gente vai chamar aqui de Tweet, tudo bem? E essa classe principal aqui, ela vai ter alguns atributos que são muito importantes ali dentro dela. O primeiro atributo é a data de criação, o segundo atributo é o autor, quem é o autor desse tweet, o terceiro atributo são os likes, a quantidade de likes que ele tem, e o quarto atributo são as visualizações. Então eu separei aqui para que seja um pouquinho mais visual o que o tweet tem, tudo bem? E o principal ponto aqui, pessoal, é que o Tweet ele vai receber serviço aqui, repara, essa setinha aqui ela indica serviço desse outro cara aqui chamado Profile. O que isso significa? Significa que dentro do Tweet nós vamos ter uma representação de um perfil, que em particular vai ser o autor aqui, né? O autor, se você reparar, se você pensar um pouquinho, ele é um perfil da nossa aplicação, do nosso Z ali. Só que aqui dentro nós já entramos em um outro domínio, em um outro scope, em uma outra visualização aqui do nosso domínio. O que acontece? O perfil, pessoal, por sua vez, é o perfil de usuário. Ele vai ter nome, ele vai ter e-mail, ele vai ter algumas coisas ali, mas principalmente para fazer a nossa aplicação funcionar, ele vai ter tudo isso, tá, pessoal? Que eu não coloquei aqui mesmo. Mas para fazer a nossa aplicação funcionar, coisas que são insanamente importantes primeiramente o login, porque querendo ou não, quando nós autenticarmos no GitHub, o cara que me interessa lá do GitHub é o login do usuário do GitHub. É esse cara que é essencial para mim. Tudo bem, eu vou pegar nome, vou pegar e-mail, vou pegar outras coisas, mas o componente principal que nós vamos pegar lá é o login. É o login que vai diferenciar esse perfil aqui de algum outro perfil, tudo bem? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Então o perfil, pessoal, por sua vez, ele vai ter o login e ele vai ter ali também quem que ele está seguindo, né? Os seguidos dele, quem que ele está seguindo, porque a partir disso eu consigo tirar todas as demais informações. Por exemplo, quem está seguindo quem, quantos seguidores, quantos seguidos você tem, coisas desse tipo. Tudo nós vamos conseguir tirar a partir disso. Mas a principal coisa que eu quero que vocês notem é o seguinte. O Tweet, ele recebe serviço aqui, ele é um consumidor de serviço do Profile. E o Profile, ele é um fornecedor de serviço para a Twitch. É isso que eu quero que vocês entendam. Pessoal, só existe essa modelagem para o nosso problema? Definitivamente não. Inclusive, essa relação aqui de fornecedor e consumidor, você poderia imediatamente inverter ela e o entendimento aqui já muda um pouquinho. De repente, o tweet ele não tem mais autores, mas sim o perfil ele tem uma lista de tweets. Enfim, são formas de modelar. Na minha modelagem aqui, para ficar um pouquinho mais simplificado para nós, eu acabei modelando dessa forma e eu tenho certeza que vocês vão entender o que nós estamos construindo agora. E agora que nós entendemos a modelagem e o modelo de camada, pessoal, vamos botar a mão na massa. Para começar, deixa eu trazer aqui meu terminal. Eu vou parar a execução aqui da tela, né, do nosso front-end. Eu vou voltar uma pasta aqui no nosso front-end e eu vou criar uma nova pasta aqui com Makedir chamado Z Backend. Makedir Z Back somente. Tudo bem? Então, aqui no Z Back, vamos entrar dentro dessa pasta. E para a gente começar aqui, pessoal, eu quero mostrar uma coisa. Eu vou utilizar aqui um cara chamado SDK
main, que é esse SDK, tudo bem? Eu quero SDK menos version. O que é o SDK pra gente, pessoal? O SDK, ele é um instalador, ele é um gerenciador de SDKs. Quem que é esse cara? Deixa eu trazer aqui para vocês. Ele é exatamente esse SDK man aqui, SDK man, tudo bem? O que ele faz aqui pra gente? Ele gerencia um monte de instalação para nós. Ele gerencia a instalação do Java pra gente, que é a SDK. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, SDK Java List, acho que é isso, ou é List Java? SDK List Java, na verdade. Nós temos aqui diversas versões do Java que nós poderemos instalar, tá certo? E é isso que nós fazemos. Se você notar aqui, inclusive, eu estou com a versão 20.0.2 aqui instalada, somente local, tá vendo? É a única versão do Java aqui que eu tenho. Então, se eu digitar Java --version, eu tenho exatamente aquele Java lá instalado aqui para mim. Só que o SDK, ele não faz somente instalação do Java. Ele faz instalação também de um outro cara, que é um gerenciador de pacotes, gerenciador de bibliotecas do Java, que é o Gradle. E nós vamos utilizar ele. Então, SDK List Gradle. Vou colocar aqui para vocês verem. Repara que a gente está usando a versão 8.4. Inclusive tem uma versão nova aqui, ó, do Gradle. Tudo bem, pessoal? O que é o Gradle? O Gradle, ele é um cara que está para o Java, assim como o NPM está para o Node. Ele é um gerenciador de bibliotecas ali para gente, tudo bem? E o SDK, ele está para o Java, assim como o NVM está para o Node, tá certo? É um gerenciador de instalações ali e tudo mais. É isso que eu quero que vocês compreendam. Se você não tem esse setup aqui, se você não tem esse cara instalado, eu vou deixar um link aqui na descrição, onde literalmente eu te ensinei a instalar o SDK Main, gerenciar suas SDKs, instalar o Gradle, utilizar tudo isso dentro do VS Code em um videozinho aqui do canal. Vou deixar aí, dá uma seguida lá para você ter exatamente o mesmo setup que eu tenho aqui. E agora que vocês compreenderam como que você vai fazer a instalação do Java para trabalhar aqui, pessoal, é o seguinte, deixa eu fechar essa tela aqui primeiro, que ela já não interessa mais. Vamos trazer esse cara para cá. Aqui, pessoal, eu vou utilizar o Gradle para iniciar um projeto Java. Então, eu vou dar um Gradle init aqui. Nós vamos iniciar um projeto Java dessa forma. Nesse caso aqui, será uma aplicação. Então, vou digitar o 2 aqui. Qual linguagem que nós queremos? Repara, o Gradle, ele não gerencia somente Java, pessoal. Ele gerencia diversas linguagens, inclusive C++, né? Que é bem interessante. Mas nesse caso aqui, nós queremos trabalhar com Java. Então, por isso que eu vou utilizar o Java aqui. Ele está perguntando se eu vou ter subprojetos dentro do meu projeto. A verdade é que não. Então, só vou dar Enter aqui. E ele está perguntando o que nós vamos utilizar de DSL aqui, tudo bem, pessoal? Que é uma linguagem que ele usa lá dentro do próprio Gradle para ele gerenciar dependências e tudo mais. Nesse caso aqui eu vou utilizar o Groovy. Antigamente o Groovy ele era o cara padrão. Hoje em dia o Kotlin é o cara padrão. Eu tenho um pouquinho mais de facilidade com o Groovy, então vamos com o Groovy aqui, pessoal. Groovyzinho. Framework de teste. Nós não vamos construir testes nessa semana Full Stack. Simplesmente, pessoal, porque não dá tempo, tá? Não dá tempo, é muita coisa se nós precisarmos fazer isso. Mas lá dentro do curso do Zero Programador, inclusive, tem um módulo só de teste. E esse módulo tá muito legal, pessoal, porque eu ensino todos os tipos de testes aqui. Teste unitário, teste de integração, teste de ponta a ponta, ensino pirâmide de teste, ensino a praticar TDD, ensino um monte de coisa, tudo bem? Mas no nosso caso aqui, para reduzir o nosso tempo, e fazer nosso projeto caber no tempo que nós temos, nós vamos deixar os testes de mão. De qualquer forma, eu tenho que selecionar alguém aqui, eu vou deixar o JUnit Jupyter aqui mesmo. E ele está perguntando aqui qual que vai ser o nome do nosso projeto. E no meu caso aqui, eu quero utilizar o ZBack mesmo, é o nome do nosso projeto. O pacote source, ele está perguntando agora, eu não quero utilizar o z.back, na verdade eu quero utilizar Z. O pacote source, ele vai ser o Z aqui. E daí ele pergunta qual que é a versão do Java que nós queremos colocar. Eu estou com o Java 20 instalado, pessoal, só que por algum motivo que eu ainda não entendi bem, o meu Gradle, ele dá problema com o meu Java e o meu VS Code. Para não dar problema, eu já vou utilizar o 17 aqui, para que vocês não vejam erros, coisas estranhas acontecendo, tudo bem? Mas você pode utilizar a versão 20 aí, não vai ter problema nenhum. Vamos utilizar a versão 17 aqui. Daí ele tá gerando, ele tá perguntando se a gente vai utilizar as novas APIs aqui e tudo mais. Nós vamos colocar não aqui e pronto, nosso projetinho, isso já está colocado. Vou dar um code ponto para evocar o nosso VS Code. Aliás, primeiro, vou dar um ls-a aqui para vocês verem. Olha só a quantidade de tranqueiras que ele colocou aqui pra gente, né, pessoal? Então o que eu vou fazer aqui é dar um code ponto para evocar o meu VS Code evocado com sucesso.
E agora nós vamos trabalhar com o VS Code, pessoal. Pronto. Ok, então o VS Code ele tá aqui bonitão e todo o projeto aqui do Gradle também já está colocado. E o que tem de legal no Gradle aqui, pessoal? Se eu der um Gradle Run aqui, vocês vão ver aqui escrito Hello World. Para começar aqui rapidinho, vamos limpar esse projeto. Eu vou vir aqui nos testes, nós vamos deletar esse teste aqui que ele traz, nós não vamos construir testes, certo? E aqui nesse app Java, eu vou, ó, é por mania, tá, pessoal? Eu acabo arrumando isso aqui, eu vou trocar esse cara para system.out.println, vou colocar aqui simplesmente Hello World. Perfeito, vou dar um ponto e vírgula aqui, vamos salvar esse cara, vou dar um Gradle Run novamente, e vocês vão ver que não mudou nada. Então, nosso Gradle, ele tá rodando aqui, maravilhoso. Faça isso, faça a instalação do Gradle, inicie o seu projeto Java, e você vai estar pronto para a próxima parte. E agora, pessoal, vamos começar construindo aqui a parte de domínio. O que nós queremos fazer agora? Eu quero exatamente construir esse cara aqui, ó, esse domínio aqui, tudo bem? Então, vamos começar por ele. Como que eu vou fazer, pessoal? Aqui dentro do Z, da pastinha Z, vou criar uma nova pasta, e essa pasta que eu vou chamar ela de domain. Dentro de domain, eu vou criar uma nova pasta, e aqui dentro eu vou chamar ela de profile. Então nós vamos começar pelo profile, e dentro do profile eu vou criar um arquivozinho chamado profile.java. Então esse cara aqui será a representação desse cara aqui na nossa figura, tá certo? Então vamos lá. Eu só fazer uma alteração, pessoal, porque eu acabei chamando isso aqui de domain, né? Só que nós teremos mais de um domínio, assim. Então por isso eu vou colocar aqui domains, tudo bem? Então domains fica um pouquinho melhor do que domain nesse caso aqui, então por isso que eu fiz essa alteração. Feito isso, vamos começar a pensar o que o nosso profile precisa ter, pessoal. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui a fonte. Acho que assim já é o suficiente pra gente, né? Vamos lá. O profile, para nós, ele vai ser uma entidade. O que é uma entidade? A entidade é um cara que eu preciso exatamente saber quem é ele. Como assim? Presta atenção. Eu posso ter mais de um usuário chamado Waka, por exemplo, dentro da minha aplicação. Só que uma coisa é o Waka eu, outra coisa é o Waka outra pessoa. De qualquer forma, são Wakas diferentes. Esses caras são perfis dentro da aplicação. Só que eu preciso saber quem é quem quando eu estiver tratando de alguém. Afinal de contas, pode ser que eu siga você, mas o outro Waka não esteja te seguindo. Então, nós temos que identificar de forma unitária ali, de forma seletiva mesmo, quem é quem dentro da nossa aplicação. Sempre que você tem esse comportamento, esse cara vai acabar sendo uma entidade. Tem uma variaçãozinha, nós teremos ali não value objects, mas nós podemos ter outras coisas, mas no geral, esse caso aqui, nós vamos ter uma entidade. Tudo bem, pessoal? Então, presta atenção nisso. E toda entidade, por padrão, ela vai precisar de um identificador para ela. No caso de pessoas, por exemplo, o identificador único de pessoa que realmente vai chegar no Waka eu ou no Waka outra pessoa é um CPF, tudo bem? Só que eu não quero trabalhar com coisas sensíveis e tudo mais aqui. Então, para isso, pessoal, nós vamos gerar um número aqui. Que número é esse? Nós vamos chamar ele, vamos colocar ele como privado aqui, vai ser um string, nós vamos ter o ID desse perfil. Todo perfil ele vai ter um IDzinho único que realmente vai me permitir chegar no perfil que eu quero, tá certo? Além disso, pessoal, vamos trabalhar aqui também com o nome, pode ser. Vamos trabalhar com o e-mail também, isso está ótimo. Deixa eu ver, agora ele errou. Eu quero trabalhar aqui com o login. Esse login, pessoal, é o username lá do GitHub. Eu vou chamar de login aqui dentro da nossa aplicação, tá certo? E a última coisa aqui que nós queremos, pessoal, são os seguidores. Como que eu vou fazer esses seguidores? Como que eu vou descobrir que você segue alguém ou que alguém segue você? É o seguinte, nós vamos utilizar aqui um cara chamado mapa, tá certo? E esse mapa, ele vai ser de string para profile. Então, ele é de string para profile, tá certo? E ao invés de chamar esse cara de friends, eu vou chamar ele de followed. Followed são os seguidos. Então, um perfil, se nós tivermos um perfil, eu consigo achar todos os seguidos. Toda pessoa que ele segue aqui. Por isso que eu vou chamar aqui de followed. Vamos chamar de followed, assim, na verdade. Tudo bem? Isso aqui já é o suficiente para representar pra gente. E o mapa, pessoal, ele é uma estrutura muito interessante, porque o mapa, ele me permite que, através de uma chave, de um valor que a gente chama de chave, eu consigo achar qualquer outra pessoa, qualquer item lá dentro desse mapa, de forma muito rápida. Por isso que nós vamos trabalhar esses perfis aqui com o mapa. E esse mapa aqui, a chave dele que nós vamos utilizar é justamente esse ID único que nós vamos gerar por pessoa. Então,
através do ID de uma pessoa, eu consigo verificar se ele é seguido por um perfil ou não, de forma muito rápida. Enfim, vocês vão entender isso daqui a pouco. Feito isso, pessoal, vamos agora criar um construtor aqui. E por padrão, tá? Eu sempre trabalho com construtores, não sempre, mas em grande parte das vezes eu trabalho com construtor privado. Por quê? Porque depois nós vamos utilizar um pattern aqui, um padrão de projeto chamado Builder para construir entidades, para construir aqui objetos de uma maneira melhor, com mais controle pra gente. Então, vamos começar aqui com esse construtor privado. E esse construtor privado, pessoal, vou colocar tudo aqui como final, ele vai receber tudo que é necessário para construir um perfil, tudo bem? Inclusive, acho que aqui ele acertou. Eu vou mudar um pouquinho isso aqui. Vou chamar isso de ID, final string. Não, pode ser daquele jeito. Pode ser daquele jeito, não dá nada. Vamos lá, profile, final string ID, final string name, agora sim, quero exatamente isso aí, perfeito. Então, Alt Shift F aqui para ele indentar para mim bonitão. E aqui, pessoal, eu quero alguma coisa bem parecida com isso aqui, mas na verdade ele vai ser estático de verdade, de fato, isso tá correto. Ele vai retornar um profile e eu vou chamar ele de build. Então nós vamos utilizar esse métodozinho aqui para construir um perfil, tudo bem, pessoal? E o build, ele vai pegar somente o que é estritamente necessário para construir um perfil novo, como se uma pessoa estivesse cadastrando pela primeira vez na nossa aplicação. O que vai ser necessário aqui, pessoal? Vai ser necessário um nome para esse perfil, um login para esse perfil e um e-mail. Na verdade, vamos pegar o e-mail primeiro, e-mail, e vamos pegar aqui final string a login, tudo bem? Então, isso aqui são as coisas essenciais para se construir um novo perfil. E o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos construir um novo perfil. Como assim? Nós vamos retornar, olha só, return new profile, onde eu vou passar algumas coisas. Vamos começar aqui, tá? Vamos passar esse cara aqui para baixo também, vamos dar um ponto e vírgula aqui. Vou colocar um por linha assim para ficar mais fácil de entender. Primeira coisa que nós vamos passar é um ID, tudo bem? E esse ID, vamos escrever aqui ID por enquanto, já a gente chega nele. Daí nós vamos passar o nome, o e-mail, o login e uma lista de seguidos desse cara. E inicialmente ele vai ter essa lista vazia, ele não está seguindo ninguém, é a primeira vez que ele cria uma conta na nossa aplicação. Então por isso que eu vou passar aqui um new hashmap, onde eu vou passar aqui sendo string profile, perfeito, dessa forma. Vamos fazer um import desse hashmap aqui do Java útil, perfeito, ok. E agora tem um ID, pessoal. O que eu faço com o ID? O ID, eu vou utilizar um gerador aqui do próprio Java de UUIDs, que é um Unique Universal ID. Para você que talvez não saiba disso, UUID. A gente clicar aqui, ó, o UUID, ele é um número de 128 bits utilizado para geração, ele sempre gera único, enfim, tem todo um padrão aqui que ele segue e é isso que nós vamos utilizar ali como IDs dentro da nossa aplicação. E para fazer essa geração, eu vou colocar aqui, vou gerar random e vou dar um toString, isso aqui já é o suficiente para gerar o nosso UUID. Então agora nós temos uma forma de criar um perfil novo, sempre que o usuário chegar na nossa aplicação, ele vai poder criar o seu perfil através desse construtor aqui, desse método builder. Só que também, pessoal, nós vamos nos deparar com situações onde nós estamos trazendo esse do banco de dados. O cara já existe, mas nós precisamos construir esse perfil a partir do banco de dados. E neste caso, eu preciso de um construtor onde eu vou passar todos os dados. Esse UUID, nós não precisamos regerar ele já está gerado, já foi gerado uma vez. Então, eu só quero pegar esse cara e repassar aqui dentro do perfil. E aqui eu vou utilizar um outro métodozinho builder, também estático, que eu gosto muito de utilizar, ele vai retornar um profile, eu vou chamar ele de with. Por que with? Porque literalmente eu vou passar cada um dos dados aqui para que ele gere esse cara. E no caso do with, pessoal, aqui tem uma coisa bem interessante, é o seguinte, esse mapazinho aqui, ao invés de ser um novo mapa, nós vamos receber ele aqui também, tá? Deixa eu quebrar isso aqui assim, vamos quebrar aqui. E justamente aqui eu quero passar o nosso mapa. Então, final map exatamente isso aqui a follow it. Perfeito. E aqui nós vamos passar esse cara. Ok? Legal. Então, sempre que nós viermos de coisas do banco de dados, nós vamos passar por esse cara aqui. E agora, pessoal, nós vamos precisar ainda de um método que vai validar essa entidade para mim. É uma boa prática de programação que a própria entidade consiga se validar.
tá certo? Então, por isso que eu vou chamar aqui um this.validate. E esse validate, ele vai rodar aqui. Então, ele vai ser um método privado, eu não preciso rodar ele fora. Eu vou chamar ele aqui de void validate, exatamente isso aqui. Deixa eu ver se ele colocou tudo aqui para mim. Eu quero variar. Vamos lá. E no validate, pessoal, nós queremos validar item a item. Primeira coisa, se o meu this.uuid, perdão, igual a null, nós vamos ter uma coisinha aqui, ó. Que coisinha é essa? Nós vamos colocar esse throw illegal exception profile ID should not be null. Não pode ser nulo, tá certo? Legal. Vamos colocar mais uma verificação aqui. No geral, pessoal, isso aqui não é a melhor prática de validação. A gente vai fazer uma validação bem básica aqui pra gente, tudo bem? Então vamos verificar ainda se o ID, ele .length, caso ele não seja null, se ele tá blank, tudo bem? O que o blank faz, pessoal? Ele vai testar se esse cara, ele tem somente espaços em branco e se ele é nulo, na verdade, ele já testa isso. Na verdade, isso aqui vai testar se o ID ele está vazio, se ele só tem espaços em brancos ali. E nesse caso aqui, should not be blank. Perfeito. E o último teste que nós queremos é this.id.length, se o tamanho dele é diferente de 36. Então, eu vou colocar aqui, invalid, profile ID should be an UUID, a valid UUID. Pronto, ok. Perfeito, então validamos o nosso ID aqui. E nós poderíamos sair validando todo o restante, tá, pessoal? Eu vou fazer uma validação muito simples aqui. Primeiro, vamos verificar se o name é nulo. E segundo, nós vamos colocar aqui se if this.name.length, se o tamanho desse nome é menor do que 3, tá? Se for menor do que 3, eu vou colocar aqui que o profile deveria ter pelo menos 3 caracteres. Legal, que o nome, tudo bem? E todo o restante, deixa eu pensar. Nós vamos verificar também, agora, se o e-mail está vazio, então o e-mail não pode ser inválido. E eu quero verificar também se o nosso e-mail contém pelo menos o arroba, tá? Não vou verificar se ele é blank, não. Isso aqui tá ótimo. Vamos fazer a seguinte verificação também. Vamos verificar se o login ele tá nulo, ele não pode ser nulo. Se ele também, na verdade, eu também preciso verificar se ele é blank, tá certo? Ele também não pode estar blank. Então, this.login is blank. Exatamente isso aqui que o Copilot agora corretamente validou, tá certo? Então, isso aqui já é uma validação. Ah, uma outra coisa também que nós não podemos permitir é o seguinte. Se this.followed é nulo, isso aqui também não deve ser nulo, tá certo? A lista de seguidos desse cara. Então, isso aqui já é o suficiente para nós fazermos a validação. E logo depois da criação aqui do nosso construtor, né, nós já vamos somar a validação. Então tá aqui a importância dos nossos métodos builders. Os builders, eles sempre chamam o construtor correto, e uma vez chamado o construtor correto, nós vamos conseguir fazer a correta validação. Se isso aqui tivesse para fora, as pessoas poderiam utilizar esse construtor aqui da nossa classe de maneira que nós não gostaríamos. Então por isso que esse padrão aqui é bem legal. Ok, pessoal, feito isso, nós vamos colocar aqui agora, vamos gerar aqui os métodos getters, tá certo? Vamos gerar aqui rapidinho. Então vamos gerar aqui os getters somente. Nós queremos getters para esses caras todos. E nós precisamos também de um métodozinho que vai nos permitir adicionar um followed. Add followed. E esse cara aqui vai receber um profile a followed. Um cara seguido, né? Então, this ponto, exatamente isso aqui. Nós vamos pegar o ID como chave e vamos adicionar esse cara como seguido aqui. Deixa eu ver o que tem mais, pessoal. Ao invés de chamar esse cara de add followed, eu vou colocar follow. Isso aqui é um pouco mais expressivo pra gente, né, pessoal? Afinal de contas, nós estamos dando follow em alguém, então faz sentido. Nós vamos criar ainda um métodozinho chamado unfollow. E esse métodozinho, ele vai literalmente, ao invés de adicionar esse cara, ele vai remover esse cara do nosso mapa. Então, nós não estaremos seguindo mais esse cara. Uma outra coisa aqui que nós vamos precisar, get followed tá certo. Acho que todo o resto aqui tá certo, pessoal. Acho que seria legal também nós termos um comparador aqui. Então, vamos criar aqui um método comparador. Deixa eu ver, esse cara aqui, nós vamos utilizar somente o ID
para ser comparador, tá certo? Então, beleza, tá aí, tá colocado. Nós temos o nosso método equals, nós temos toda a nossa classe aqui, nosso domínio de perfil criado de profile, né, pessoal? E agora nós precisamos ir para o tweet. E o tweet, pessoal, nós podemos colocar ele aqui de diversas formas na nossa aplicação. Eu vou colocar de uma forma um pouquinho mais simplificada aqui, olha só. Primeiramente, vamos aqui na pasta de domínios, vamos criar aqui justamente uma pastinha chamada tweet, e aqui dentro nós vamos criar um arquivo chamado tweet.java. E o tweet.java, pessoal, ele também vai ser uma entidade. Então a primeira coisa que nós temos que colocar aqui nele é justamente um private string ID, exatamente esse cara que nós queremos. Depois, pessoal, nós queremos colocar o conteúdo dele. Vamos chamar aqui de private string content. Perfeito. Conteúdo, o que está escrito dentro desse tweet, né? É importante que a gente saiba a mensagem. No nosso caso, ao invés de utilizar o profile inteiro como autor, eu vou simplificar ele em dois atributos só. Eu poderia ainda criar isso como um value object, mas como aqui nós não estamos exatamente orientados a DDD, eu não vou fazer isso, eu vou colocar aqui tudo dentro da entidade. E uma dessas coisas é quem é o autor, e a outra coisa é o nome, na verdade, o login do autor, tudo bem? Afinal de contas, quando nós estamos olhando para um tweet, nós vemos o login daquele autor, tá certo? Então isso que vai ser importante aqui pra gente. Além disso, pessoal, o tweet ele tem mais algumas coisas. E essa coisa vai ser o seguinte, private string, nós vamos ter os likes, quantidade não string. Aqui vai ser um int mesmo. A quantidade de likes. Nós teremos aqui também, pessoal, a quantidade de views que esse cara tem. Perfeito. Deixa eu pensar o que mais. Ele também tem a data de criação. Então nós vamos utilizar isso aqui um private. Vamos utilizar um instant, tá? Que vai ser a data de criação aqui pra gente, o created at, quando ele foi criado. Legal. Aqui, pessoal, nós vamos seguir os mesmos padrões. Vamos colocar aqui justamente esse construtor privado, que ele vai funcionar exatamente dessa forma. E aqui embaixo, nós já vamos criar o nosso métodozinho builder. Ele vai receber o content, o autor e o login. Acho que isso aqui tá correto, pessoal. Isso aqui tá super correto, na verdade. Deixa eu quebrar isso aqui dessa forma, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? E ele vai retornar esse cara utilizando o UUID, toString, conteúdo, autor login, número de likes vai ser 0, número de views vai ser 0. E isso aqui a gente vai mudar um pouquinho. Até poderia utilizar um instant now aqui, mas eu vou criar, pessoal, um outro cara aqui, uma classezinha utilitária pra gente. Vou colocar ela nessa altura aqui do Z, tá? Então aqui dentro do utils, certo? Eu vou colocar aqui um carinha chamado utils.java. Dentro do utils.java, pessoal, eu vou colocar um métodozinho estático aqui que eu sempre utilizo ele, que é esse método aqui, eu até vou copiar, que é esse método estático chamado now. Só que esse now, ele vai utilizar o instant.now e ele vai dar um toCreated2, exatamente a microsegundos aqui do Kernel Unit. Isso aqui é uma forma de gerar o instante de agora, tudo bem? Ele vai ser um métodozinho estático aqui, helper, que nós vamos utilizar bastante. Deixa eu só alterar esse nome aqui dessa classe para ficar um pouquinho melhor. Esse cara aqui vai ser um instant utils, certo? Vamos alterar o nome aqui desse cara, alterei utilizando F2 aqui, por isso que ele já alterou tudo para mim. Tá maravilhoso, deixa eu salvar, perfeito. E aqui então, ao invés de utilizar esse cara aqui, nós vamos utilizar um instant utils.now. Agora sim, e ele já vai fazer a correta criação aqui pra gente. Vamos importar esse cara, não tem problema não, eu não preciso injetar ele aqui exatamente, ele pode ser uma dependência colocada assim mesmo. Isso aqui é um métodozinho helper pra gente. Legal, o que faltou, pessoal? Faltou o métodozinho with, né? E aqui, deixa eu ver se veio tudo. De fato veio tudo, eu repassei tudo e está corretamente criado ali. Legal, e agora, pessoal? Falta o nosso métodozinho validador, tá certo? Quem tá gerando esse código aqui pra mim é o Copilot, tá? Então o Copilot aqui tá sendo bem bonitão pra gente. Só que esse validador aqui, eu não vou colocar estudo de validação não, pessoal. Vamos colocar um validador bem simplificado aqui. Primeiro, o que nós não podemos deixar de ter? É o seguinte, se this.id, vamos copiar essa parte aqui da validação do ID, vai ser a mesma coisa. Então, essa parte aqui a gente já copia aqui. Perfeito. Só que agora, pessoal, o conteúdo definitivamente não pode ser nulo. Pode ser um conteúdo em branco? Também não seria legal, né? E ele não pode ter mais que 255, tá? Caracteres. Vamos colocar aqui um limite de 255 caracteres para o nosso conteúdo. Legal. Outra coisa que nós queremos fazer é justamente se o author ID
está maior do que... se ele é nulo. Vamos colocar aqui também que o autor ID, ele tem que ser um UUID, né? Vamos colocar um ponto length aqui, diferente de 36. Se não for 36, ele não é um UUID válido. Então, isso aqui tá ótimo. O autor login também não pode ser nulo. Ele também seria o ideal que não fosse blank. Perfeito. Então, isso aqui já tá ótimo. Tudo o restante tá ok, pessoal. Like view não poderia ser menor do que 1, etc. Mas tá tudo bem. Nós não vamos validar nesse nível aqui. Só até aqui já está ótimo. Perfeito. Agora eu quero os métodos e os getters. Perfeito. E além dos getters, pessoal, nós vamos começar a fazer aqui alguns outros métodos que nos interessam muito. O que tem de regra de negócio no Twitch? Bom, no nosso Twitch nós podemos dar like, certo, pessoal? Então vamos criar aqui um métodozinho chamado like. Ele não precisa retornar um tweet, ele pode ser void, na verdade. Ele vai ser um likezinho assim, onde nós vamos simplesmente somar um like aqui. Mas nós podemos também dar um dislike, né, pessoal? Deixa eu já copiar esse view aqui que nós vamos querer. Nós podemos também dar um dislike. Então, por isso, public void dislike. Como regra aqui, nós simplesmente vamos decrementar o nosso like. Deixa eu pensar, pessoal, o que mais que tem? Pessoal, tem um métodozinho aqui bem importante pra gente, que é justamente pegar há quanto tempo esse tweet foi criado, tudo bem? Então a gente precisa desse métodozinho aqui também. E esse métodozinho vai ser aqui um public instant, onde nós vamos colocar get past time since creation, tá? E esse cara aqui, ele vai retornar justamente isso aqui. É isso, instant returns now, -second, this created at epoch second. Exatamente. Então isso aqui ele vai retornar o tempo pra gente em milissegundo, que decorreu desde a criação do tweet, tudo bem? Então isso aqui é importante para nós. E por último aqui, não menos importante também, nós vamos fazer um métodozinho hashcode aqui, onde nós vamos utilizar somente o ID, não tem necessidade de utilizar todo o restante. Legal, então tá colocado aí. E o nosso tweet, a nossa classe de domínio aqui, ela já está criada, pessoal. E agora, pessoal, antes da gente continuar, eu quero que você preste atenção no seguinte. Nós criamos nossas regras de negócio dentro dessas entidades aqui. Então a nossa entidade de domínio, ela tem sim regra de negócio. Ela não é simplesmente uma classe anêmica com getters e setters. Inclusive nem tem setter aqui, se você reparou, né? Tudo passa por regra de negócio. Por exemplo, um tweet, ele não tem 7 likes. Isso não faz sentido pra gente. Nós podemos visualizar um tweet. Uma vez que a gente visualiza, por exemplo, a gente adiciona uma view. Nós podemos dar like no tweet. Uma vez que nós demos like no tweet, nós vamos adicionar um a mais na quantidade de likes que ele tem. E assim sucessivamente. Então, todas essas regras de negócio estão colocadas dentro da nossa classe. E é isso que nós vamos precisar mesmo. Para dar continuidade aqui, antes de nós entrarmos nos serviços que nós queremos prestar para essas classes, nós precisamos criar uma coisinha aqui, pessoal. Então, dentro aqui do domínio, dentro de cada uma desses pacotes aqui, Profile e Tweet, dentro do Profile aqui, vamos começar por ele, eu vou criar uma pastinha aqui, vou chamar, vou colocar isso numa pastinha, eu acho que pode ser, vou chamar ela de Gateway. E aqui dentro desse Gateway, eu vou criar um Profile Gateway.java, tudo bem? Então, esse profile... faltou uma coisa aqui, pessoal. Acabei não fazendo correto. Entities. Faltou a pastinha entity aqui. Por isso que esse cara tá estranho, né? Então, o meu profile.java, ele vai lá para dentro do entity, tá vendo? Profile.entities. Agora sim. Agora o pacote tá arrumadinho. Aqui também faltou o entities. Para indicar que esse tweet aqui, ele é uma entidade, tá certo? Então, vou mover ele lá para dentro. Vou ver se ele alterou aqui corretamente. Alterou corretamente. Tá ótimo. Então essas alterações aqui ficaram bonitinhas agora. Então dentro de Profile eu tenho entidade, eu tenho gateways, etc. E aqui dentro também eu vou ter uma pastinha, não dentro de entidades, dentro de Tweet. Nós queremos uma pastinha aqui chamada Gateway. E aqui dentro desse Gateway nós vamos criar um Tweet Gateway.java. Perfeito. Vamos lá. O que esses caras serão, pessoal? Esses caras serão contratos. E contratos para a saída dessa entidade do domínio. Como assim? Presta atenção, pessoal. Vamos começar aqui pelo Profile mesmo. E ele não é uma classe. Na verdade, ele é uma interface. Ele simplesmente vai ditar como que essa saída vai se dar aqui do domínio, tá? Então, vamos lá. Vamos implementar esse cara. Vamos pensar o que nós queremos na camada de persistência para o Profile, pessoal. Nós vamos querer uma maneira, não vai retornar nada mesmo, de criar um novo Profile.
E o que nós precisamos receber aqui? Justamente esse cara, um profile. Então nós vamos receber esse profile e vamos fazer a criação desse cara na camada de persistência, no banco de dados, na nossa infraestrutura, tá certo? Então isso aqui vai acontecer. Outro cara que nós vamos precisar aqui, pessoal, nós vamos precisar do Find by ID. Vamos precisar do Find... Deixa eu fazer um por um aqui, pessoal. Nós vamos precisar aqui também, além do Create, nós vamos precisar do Update. E esse Update nós vamos receber um novo profile e atualizar ele no nosso banco de dados. É isso que nós queremos, na camada de persistência. Nós vamos precisar também, a partir de um ID, descobrir quem é o dono daquele ID. Descobrir qual o perfil que pertence àquele ID. Qual perfil pertence àquele ID, tá certo. Esse ID pertence, né? Então é isso que nós vamos fazer com o Find by ID. Só que além disso, pessoal, seria muito interessante se nós tivéssemos uma maneira de encontrar também os perfis a partir de login. Lembra que eu falei que o login é o ponto-chave entre o GitHub e nossa aplicação? Então por isso que eu vou trazer ele para cá. Legal. Além do Find by Login, nós não vamos trabalhar com Delete, pessoal. Até o Delete faria parte disso aqui mesmo. Nós não vamos trabalhar com Delete porque nós não vamos excluir usuários da nossa aplicação, tudo bem? É uma maneira de trabalhar. Você pode querer deletar, remover usuários aí da sua aplicação, perfis, né? Profiles. Nós queremos aqui também, pessoal, o que está faltando? Está faltando um cara que vai retornar uma lista de profile, tudo bem? E esse cara, pessoal, ele vai se chamar, não find all, nós não queremos trazer todos os perfis de uma vez, nós vamos fazer um search by login. Nós queremos procurar pelo login do usuário, tudo bem? Então, a partir de um login dado, eu quero trazer todo mundo que contenha esse login no seu login, tudo bem? Então vamos adicionar essa lista aqui. E eu acho que isso aqui está pronto. São os métodos que nós vamos precisar como gateway aqui do Profile Gateway. E aqui agora no Twitch, ele também vai ser uma interface. E vamos pensar aqui, pessoal, o que nós vamos precisar do Twitch, né? É muito parecido às primeiras coisas. Nós vamos precisar, obviamente, de um public void create. E esse create, ele vai receber final a Twitch. Ele vai receber um tweet aqui. Faz essa importação, perfeito. Além do create, nós vamos precisar do update, com certeza. Com certeza? Não, na verdade, não vai ter modificação. Não, vai ter modificação, sim. Vai ter modificação porque nós podemos adicionar likes, adicionar views e coisas desse tipo. Então nós vamos precisar desse cara assim. Nós vamos precisar do Find by ID, a partir de um ID, encontrar a qual tweet esse ID representa. O Delete by ID nós não vamos precisar, mas seria legal o seguinte... Nós vamos precisar listar todos os tweets, tá? A partir de um ID, exatamente, do ID do autor. Exatamente esse cara. Então nós queremos esse método aqui também. Pessoal, serão só esses métodos mesmo para trabalhar com a nossa camada de persistência. Mas repara, não há implementação aqui. A gente ainda não trabalhou com banco de dados. Banco de dados nós vamos trabalhar lá na frente. Por enquanto só há os contratos necessários para encontrar ID, encontrar autores, encontrar tweets a partir de ID de autores, encontrar um tweet a partir de um ID, atualizar um tweet ou também criar um novo tweet, tudo bem? Então esses aqui são os métodos que nós vamos utilizar, nós vamos precisar lá para os nossos serviços. Vamos construir nossos serviços agora. Então agora, pessoal, vamos começar a implementar os serviços. E o que são os serviços, né, para a nossa aplicação aqui? Os serviços são literalmente os casos de uso da nossa aplicação. Então tudo que vai acontecer, nós vamos transformar aqui como se fosse um serviço. Como que nós vamos fazer isso, pessoal? Vamos lá. Deixa eu fechar tudo isso aqui. Vamos lá, olha só. Dentro aqui da nossa aplicação em source, main, dentro do Zzinho, nós vamos adicionar uma nova pasta, isso aqui nós vamos chamar ela de Services. E dentro da pasta Services, pessoal, vamos começar pelo serviço de Profile. Vamos colocar Profile, e dentro de Profile, eu vou criar um novo arquivo. Esse arquivo vai se chamar Profile Service.java. E o legal desse arquivo aqui é que, novamente, ele não é uma classe, ele é uma interface. Ele é simplesmente o contrato de serviços que nós precisamos aqui para nossa aplicação. E quais são esses contratos? Vamos lá. Primeiro, eu quero um cara que retorne um perfil, e esse cara, ele vai ser justamente o de pegar um perfil. Tudo bem? Obter um perfil. É por isso que a gente usou o get ali. E nós vamos passar exatamente o ID? Não, vamos pegar um perfil
pelo login, tá? Get profile. Através do login de um usuário, nós vamos retornar um perfil. Tudo bem? É isso que nós queremos aqui nesse get profile. Outro cara que nós vamos precisar, pessoal, é o seguinte. É um cara bem simples, na verdade. Eu vou retornar um profile aqui para ficar mais fácil, mas é o de dar follow em alguém, tá certo? E aqui, pessoal, nesse caso aqui, nós queremos o seguinte, nós queremos final string, nós vamos chamar aqui de follower quem é o seguidor, né? E nós vamos colocar também quem é o seguido. Mas repara, eu tô pegando o login desses caras, por isso que eu coloquei follower login e followed login, tudo bem? Então, através dessas duas coisas aqui, nós vamos conseguir fazer alguém seguir alguém. É isso que nós queremos aqui nesse serviço. Perfeito. Outra coisa que nós vamos precisar aqui, pessoal, vai ser o seguinte. Nós vamos precisar de um serviço que cria um novo usuário, né? Eu tô esquecendo. Então, vai ter um public profile. Esse serviço, vamos chamar ele de create profile? Ou só de create? Eu não preciso do profile aqui escrito, pessoal, porque nós já estamos dentro de uma classe chamada profile, então não precisa, né? Então, criação de perfil aqui. E para se criar um perfil, pessoal, nós vamos precisar só do básico aqui. Vai ser inicialmente um name. Vou até chamar aqui de a name. Final string a login. E final string. O que faltou? É name, login, não é password. Ah, e-mail. E-mail, verdade. Nós vamos precisar desses caras aqui. Então nós vamos receber esses caras e a partir deles nós vamos criar um novo usuário, persistir ele, fazer tudo bonitão. Legal, então nós temos o follow, temos o create. Para o perfil, pessoal, ainda seria legal que nós tivéssemos um caso de uso aqui que retornasse uma lista de perfil a partir do login. Então vou colocar search. Vai ser um search mesmo e eu vou precisar aqui de um login. Login, perfeito. E essa lista aqui nós vamos importar ela. Legal. Além desse search, seria legal descobrir se alguém está seguindo alguém, né? Se eu tenho alguém como seguidor. Isso aqui vai nos ajudar também mais para frente. Então vamos colocar aqui um public. Esse cara aqui vai retornar simplesmente um booleano. E nesse caso aqui, pessoal, é exatamente o is following. Vamos ver se veio certo. Eu quero uma string do follower login e uma string do cara seguido. Então isso aqui é quem está, é o seguidor e aqui é quem está seguindo. Tudo bem? Deixa eu pensar, pessoal. Eu acho que só esses casos de uso aqui para o perfil já é o suficiente. Tudo bem? Vamos listar esses casos de uso também para o Twitch. Então aqui dentro de Service eu vou criar uma pastinha chamada Twitch. E aqui dentro de Twitch eu vou criar uma pastinha, um arquivo chamado Twitch service.java. Perfeito. E dentro do Twitch Service, pessoal, vamos pensar aqui o que ele vai precisar. Os casos de uso para Twitch, eles são maiores. Então, vamos fazer o contrato, né? Por isso é uma interface. E nessa interface aqui, vamos lá. Primeiro, nós precisamos de alguma coisa para criar um Twitch, certo? Acho que é básico isso. E o que vai ser, pessoal? Vai ser um public, ele vai retornar um Twitch. E nós vamos chamar esse cara de create. E é literalmente isso aqui, só que isso aqui é content. O conteúdo do Twitch. Vamos fazer um import dele aqui. Acho que isso aqui está ok. Seria legal também conseguir pegar o Twitch, fazer um update. Eu quero o ID e o conteúdo. Não. Isso aqui está errado. Nós vamos precisar também o seguinte. Public. Esse cara vai retornar um Twitch. Nós vamos dar like. Final, vamos pegar aqui o ID do Twitch, Twitch ID. Passar só ID, porque nós estamos dentro do Twitch, então se é ID, quer dizer que é o ID do Twitch. Perfeito. Nós vamos precisar também de um like, com certeza. Nós vamos precisar também do view, tá? A visualização de um tweet, nós vamos fazer alguma coisa aqui, né? Então, por isso que a gente vai precisar desse view. Nós ainda queremos, pessoal, um cara que retorna uma lista de tweet a partir do ID. A find by author. Vamos ficar com find by author mesmo, pessoal. Não consegui pensar em outra coisa. Então nós vamos pegar o ID de um autor aqui e retornar a lista de tweets que ele tem. Vamos ainda também retornar uma lista de tweets aqui. Find by followed. E nesse caso aqui, nós vamos passar o login de uma pessoa. Profile login. Então,
A partir de um login, pessoal, nós vamos procurar todos os tweets das pessoas que esse login segue. Essa é a ideia desse caso de uso aqui. Um caso de uso um pouquinho mais complexo, mas a ideia dele é exatamente essa. Por último, pessoal, nós vamos precisar aqui também de um tweet do Find by ID. Vou precisar do Find by ID? Vou precisar do Find by ID. Não, na verdade não vou precisar não. Não preciso desse serviço do Find by ID não. Porque a gente não tem tela de visualização de tweet. Acho que é só isso, pessoal. Caso nós precisemos de algum outro, isso aqui já será o suficiente. E agora chegou o momento de começar a implementar esse serviço. Afinal de contas, nós só declaramos eles aqui, né? E essa implementação, pessoal, nós vamos começar ela pelo perfil. Eu acho que no perfil vai ser um pouquinho mais simples. Como que a gente vai fazer? Vamos trazer aqui nossos pacotes de novo. E dentro aqui do profile, dentro de serviços, nós vamos criar uma nova pasta. Deixa eu mostrar desde o início, ó. Dentro de app, dentro de source, dentro de main, dentro do Zzinho, nós temos os serviços e agora nós vamos para o profile. E aqui dentro eu vou criar uma pastinha chamada implementation. E aqui dentro eu vou criar um novo arquivo e vou chamar de profile service implementation. .java. Perfeito. E aqui dentro, pessoal, nós vamos implementar todos os nossos serviços. Lembra, vou até trazer aqui de volta para vocês. A camada de serviço ela é a camada que coordena o que tem que acontecer, quando tem que acontecer, o que acontece primeiro, o que acontece depois. Ela vai implementar os casos de uso do nosso problema, da nossa aplicação, só que ela vai mais coordenar essas coisas. Tudo bem? Vocês já vão entender por que eu estou dizendo isso. Vamos lá. Então, essa implementação aqui, nós vamos fazer que ela implementa justamente o Profile Service, exatamente esse cara, tá certo? E o Profile Service, ele tem um monte de métodos, então vou colocar aqui, vou apertar Ctrl barra, aliás, Ctrl barra não, Ctrl ponto, tudo bem? E vou adicionar aqui, ó, adicionar métodos não implementados. Ele já vai adicionar tudo que eu preciso implementar aqui. Já a gente vai trabalhar com eles. Inicialmente, pessoal, esse cara, ele vai precisar aqui como injeção de dependência, justamente um métodozinho do gateway. Então, por isso que nós criamos lá o Profile Gateway, lembra? Ele vai vir aqui, ó. Então, nós vamos ter aqui o Profile Gateway. E nós vamos precisar aqui também de um consultor, só que esse consultor eu vou criar ele como privado. E nós vamos criar aqui um métodozinho builder, onde nós vamos chamar ele de build, métodozinho estático builder, onde nós vamos criar esse gateway, tudo bem? Gateway, perfeito, ok. Então, esse gateway ele vai ser passado para cá e esse gateway ele vai ser atribuído aqui para o nosso atributo de classe. Então, feito a nossa criação desse serviço, né? Agora vamos começar a implementar esse cara. E o primeiro cara que seria interessante de nós implementarmos aqui, pessoal, é justamente o método de criação do nosso perfil. Então, vamos começar por ele. E no método de create, pessoal, nós vamos receber esses atributos aqui. Inclusive, deixa eu colocar eles todos como finais aqui. Afinal de contas, nós não queremos alterar esses dados. E aqui dentro do método de criação, olha só que legal que vai ser. Primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte. É se esse usuário já existe. Porque se ele já existir, nós não queremos criar um outro usuário. E lembra que eu falei que o login é o cara chave aqui pra gente? Então, nós vamos procurar pelo login. Então, vou chamar aqui de final var existent. Profile, um cara que já existe. Nós vamos colocar um this.aprofilegateway. Vamos procurar ele, find by login. Tudo bem? E nós vamos passar exatamente esse login. Eu gostaria, na verdade, que fosse um get. Mas tudo bem, vamos fazer a busca aqui pelo login, que nos foi passado. Se por acaso esse usuário já existir, pessoal, ó, se isso aqui não me retornar nulo, quer dizer que o usuário já existe. Nós vamos disparar essa exceção aqui. Ok. Mas caso ele ainda não exista, agora sim nós vamos dar um final var a profile. Nós vamos utilizar lá aquele métodozinho build, onde nós vamos passar o nome, o e-mail e o login do usuário. Uma vez feito isso, nós vamos persistir esse cara, dando this.profilegateway. Não é save, né? Create. E nós vamos passar justamente aqui a profile. Pronto, exatamente isso aqui. E no final do dia, nós vamos retornar esse perfil que nós acabamos de mandar ser criado. Então, repara, a regra de negócio de verificar se esse cara já existe, ele está aqui dentro da nossa implementação do nosso serviço de criação.
Então o serviço de criação de profile tá pronto, né? Vamos agora buscar esse cara com o get aqui. O get a partir de um login, né? Então esse cara aqui é bem parecido. Final var a profile. Nós vamos fazer um this.profilegateway.find by login e vamos passar esse login. Perfeito, exatamente isso. Inclusive vamos colocar ele como final aqui, já que nós não vamos alterar esse cara. E por último nós vamos simplesmente dar um return a profile aqui, pessoal. Afinal de contas nós precisamos retornar um profile. Note o seguinte, pode ser que nós busquemos esse cara lá e esse cara venha como nulo. Se ele vier como nulo, tá tudo bem, nós vamos retornar nulo, quer dizer que esse cara não existe, tá? Mas o get, ele vai funcionar nessa maneira. Então, isso aqui também está pronto, né? O que mais que nós podemos fazer, pessoal? Nós fizemos o get, mas vamos fazer o search agora. E repara que o search ele vai ser diferente. Nós vamos procurar por um possível login, né? Poderia ser a carry ali também, alguma coisa assim que significaria um pouquinho melhor que seria uma busca. Mas nesse caso aqui, pessoal, é o seguinte. Nós vamos fazer da seguinte forma, presta atenção. Vamos lá. Final var profiles, que nós podemos receber mais do que um. This.profilegateway. Ele não é o find, ele é o search agora, by login. Então nós vamos fazer essa pesquisa pelo login. Então pode ser que isso aqui retorne uma lista, tá vendo? E uma vez com a lista retornada, nós vamos simplesmente repassar ela para cima. Então esse cara aqui também, esse search, ele é bem simples pra gente, né? Só que agora vamos começar a complicar um pouquinho mais a vida. Vamos para a regra de negócio, por exemplo, de seguir, tá? Nós queremos fazer um perfil seguir outro. Então presta atenção, é o seguinte. Final var a follower profile, nós vamos tentar pegar esse perfil e esse cara vai ser justamente com o find by login, passando o follower login aqui. Então isso aqui vai nos retornar um possível follower. Vamos para ficar mais simples aqui também, já pegar o followed profile. E nós vamos fazer a pesquisa pelo followed login. Então repara, esse cara aqui é o seguidor e esse cara aqui é o cara que vai ser seguido, tá certo? Presta atenção nisso. E daí, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos verificar se a follower profile é igual a null, ou seja, se nós não encontramos ninguém lá dentro, nós vamos dizer que esse follower ele não existe. E de forma semelhante, vamos fazer isso também para o followed. Então, se por acaso nós buscamos esse cara no banco de dados, mas não achamos ninguém, quer dizer que nós temos que dar essa exceção aqui dizendo, olha, deu ruim, esses caras não existem, tudo bem? Agora, se os dois caras existirem, aí ficou simples, pessoal. Nós vamos simplesmente fazer o follower profile seguir o perfil que ele está seguindo, né? O perfil seguido. Então é simplesmente isso aqui. Uma vez feito isso, né? Não terminou, pessoal. Presta atenção. Nós ainda temos que fazer um this.profilegateway. Nós temos que fazer um update justamente nesse novo perfil, porque sem esse update aqui, nós não vamos conseguir atualizar que um está seguindo o outro. Nós temos que fazer essa persistência lá no banco de dados. E agora, feito isso, nós vamos retornar justamente esse perfil que nós acabamos de alterar. Então, repara, aqui tem uma regra de negócio bem forte e é só coordenação de métodos, tá vendo, pessoal? Primeiro nós vamos buscar esses caras lá no banco de dados, lá no gateway. Se nós não encontramos esses caras, nós vamos dar a exceção. Caso nós encontremos, daí sim nós vamos chamar aqui o domínio, né, lá que nós implementamos, nossa entidade, para fazer a regra de negócio do que significa um cara seguir o outro. Depois nós vamos atualizar esse cara lá no banco de dados, na camada de persistência, utilizando o gateway novamente. E só então nós vamos retornar esse perfil. Então aqui tem uma regra de negócio bem legal colocada aí, né, pessoal? Então, feito o follow, agora falta o is following. Nós precisamos descobrir se um perfil está seguindo o outro. Isso aqui é muito parecido, vamos ver. Você fez o find by login, você fez o find by login do follower. Se nós não encontramos esse cara, vai dar exceção. Nós não queremos retornar isso aqui ainda. Vamos colocar aqui um final var is following igual a follower profile ponto get follower. Vamos pegar todo mundo que ele está seguindo. Ponto contains. Não.
Pode ser contains key ou contains value, tanto faz, mas contains key, vamos buscar aqui justamente a followed profile.getID. Perfeito, ok. Então repara, nós vamos verificar se esse cara está seguindo a partir disso. Nós pegamos o seguidor aqui, nós pegamos o perfil de quem está seguindo. Se de alguma forma nós não encontramos esse cara no banco de dados, quer dizer que aqueles caras não existem, portanto, nós já vamos retornar um erro aqui. Deixa eu colocar esses caras como final, senão eu vou acabar esquecendo. Perfeito. Beleza. E agora, pessoal, nós queremos verificar se esses caras estão seguindo um ao outro ou não. Isso aqui eu vou dar um return direto, só pra gente não ter que repetir o nome da nossa variável. Então a gente vai retornar, né, pegando todos os seguidos, todas as pessoas que esse follower segue, e vamos verificar se ele contém esse cara. Se por acaso essa aqui, ela tiver lá dentro do mapa de seguidores, de seguidos desse primeiro perfil, significa que o primeiro perfil segue o segundo. Eu espero que vocês tenham entendido isso aqui, tá? Não é tão trivial bater o olho aqui e entender, mas o serviço que nós queremos é exatamente isso aqui. Nós queremos essa orquestração de serviço aqui. Então o Profile Service, ele tá pronto, pessoal. E agora, pessoal, vamos fazer a implementação do Twitch, tudo bem? Do serviço de Twitch. Então vamos lá. De forma muito semelhante, vamos lá primeiramente na pastinha main, Java, vamos aqui nos serviços e agora nós vamos fazer a implementação desse cara. Vou criar aqui ele como implementation e dentro de implementation eu vou criar justamente um Twitch service implementation.java. Perfeito, ok. Feito isso, pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer é implementar o Twitch service. Perfeito. E vamos adicionar aqui cada um dos caras que nós temos que implementar. Feito isso, lembrando, né, nós vamos precisar do repositório, do gateway, para buscar esses caras, para levar esses caras para fora e tudo mais. Então nós vamos dar um private aqui, tweet gateway. E nós vamos chamar aqui de tweet gateway, perfeito. Nós vamos construir aqui um construtor privado, que vai literalmente receber esse cara como parâmetro aqui, esse gateway, e vai colocar aqui. Dessa forma nós estamos fazendo a injeção da dependência aqui do gateway, perfeito. E no nosso métodozinho builder aqui, nós vamos receber esse cara também como injeção de dependência aqui e vamos simplesmente chamar o nosso construtor. Repara que esse cara aqui é estático. Legal. Então, feito isso, nós estamos prontos para começar a brincar com o nosso serviço. Vamos lá. Vamos criar o create aqui primeiro, porque ele me parece ser o que faz mais sentido aqui nesse momento. Repara o seguinte, nós estamos recebendo aqui, pessoal, o author ID e o conteúdo. Somente isso já deveríamos ser capazes de fazer a criação do nosso tweet. Então vamos lá. Final var a tweet vai ser igual a tweet.build, vamos construir do zero, onde nós vamos passar o conteúdo. Ah, faltou um detalhe aqui, né? Nós precisamos do login desse cara e não somente do ID. Deixa eu pensar se a gente vai adicionar isso como dependência do método create ou se nós vamos buscar esse cara. Deixa eu pensar um pouquinho. Eu vou mudar um pouquinho a dinâmica desse cara. Nós não vamos receber o ID aqui não, pessoal. Vamos mudar isso aqui. Aqui no serviço, então, ao invés de receber o ID do autor, eu quero receber o autor login, tudo bem? Vamos trabalhar aqui com o login, que vai ser um pouquinho mais interessante pra gente. E aqui no Find by Author também, vamos receber também o autor login, tudo bem? Então, autor login, nesses casos aqui. Muda um pouquinho o conceito, tá? Ao invés de utilizar o autor ID, nós queremos utilizar o autor login. Pronto, ok. Então aqui, final var, a profile, na verdade eu vou colocar autor, ele vai ser o seguinte, this.twitchgateway.findByLogin. Ah, faltou um detalhe, pessoal. Esse cara nós, obviamente, não vamos buscar no repositório de Twitch. Nós precisamos de mais um repositório aqui. Nós vamos precisar do repositório de profile. No Twitch Profile Gateway. Nós vamos precisar desse cara aqui. E vamos refazer esses métodozinhos aqui. Primeiro esse cara. Ele não pegou o que é privado. Perfeito. E agora sim o builder aqui para mim. Tava esperando o Copilot me ajudar. Só para não ter que digitar isso aqui tudo de novo. Perfeito. Então agora nós temos tanto o Twitch quanto o Profile Gateway. Nós vamos precisar do Profile aqui para fazer essa criação, pessoal. Por quê? Nós precisamos buscar quem é o criador aqui. Então, final var author. Agora sim, this.profilegateway.findByLogin, passando o
login do autor. Legal. Então, se esse cara não existir, né? Nós temos que dizer que esse cara não existe. Mas se esse cara existir, nós vamos dar um build, não nisso aqui, autor. Deixa eu refazer esse método aqui. Build, onde nós vamos passar o conteúdo, o login, aqui é o ID na verdade, então vai ser autor.getID. E só para ficar bonitão aqui, autor.getLogin. Perfeito, ok. Vamos passar esses caras aqui. Repara o seguinte, nós buscamos o autor lá no banco de dados e então nós estamos criando o nosso tweet a partir desse autor que nós buscamos no banco de dados. É muito importante entender isso. Feito isso, pessoal, falta o quê? Falta literalmente fazer a criação, né? Chamar o gateway para fazer a criação desse cara lá no banco de dados. Feito isso, nós simplesmente precisamos retornar esse tweet. Isso aqui já está o suficiente pra gente. Já está o suficiente pra gente. Isso aqui já me serve. Então, o login, ele tá pronto. Deixa eu ver o que mais que falta, pessoal. Bom, falta bastante coisa. Vamos no like aqui agora. Como que o like vai funcionar? Presta bem atenção. O like, pessoal, ele vai funcionar de maneira muito parecida com isso aqui. Final String ID. Nós estamos buscando pelo tweet ID, né? Então, tudo bem. Vamos lá. Olha só, presta atenção. Final var a tweet. Nós vamos buscar esse tweet. This.gateway find by ID. Exatamente. Tweet gateway. Se nós não encontrarmos, a gente vai dar erro. Depois nós vamos simplesmente fazer uma operação de like aqui. Daí nós temos que atualizar esse cara, fazendo um update. E por último, nós temos que retornar esse cara atualizado. É simplesmente isso aqui, o like. E o unlike, pessoal, ele é muito parecido com isso aqui. Muito parecido mesmo. Tá? Deixa eu colocar isso aqui como final. Só que ao invés de dar like aqui, nós vamos dar unlike. Perfeito, ok. É dislike, na verdade. Eu deveria ter chamado esse cara de dislike também. Vamos fazer o dislike. Se bem que não é dislike, né? Ele é unlike mesmo. Não é dislike, ele é unlike. A gente não tem operação de dislike, nós temos uma operação de unlike. De desfazer o like. Tá? Então isso aqui é importante. Perfeito. Eu renomeei ela ali para ficar unlike aqui também. Perfeito. Feito isso, nós vamos atualizar e retornar o tweet. Então isso aqui está pronto. View, pessoal. View também é muito parecido. Presta atenção. Na view, para adicionar uma view, ao invés de fazer o unlike aqui, nós vamos fazer view. Então isso aqui é a operação de view dentro do nosso tweet. Depois nós salvamos ele e retornamos. Aqui está pronto. Find by author. Agora aqui muda um pouquinho, pessoal, porque nós estamos pegando um autor. Deixa eu colocar esses caras como final. Eu coloquei, não. Okay, perfeito. Agora sim, vamos pegar esse cara aqui como final também. Legal. E aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Tem uma coisa errada aqui também. Nós estamos com o autor ID. Não é o autor ID que eu quero. Vamos mudar lá no Tweet Service também. Aqui é find by autor login. Ok. Já estava mudado. Menos mal, então. Então aqui é autor login. Legal. Então agora é o seguinte. Primeiramente, vamos verificar se esse cara existe. Então, final var an author. Author só assim. É igual a this.profilegateway.findByLogin. Nós temos que encontrar esse cara. Afinal de contas, se ele não existir, esse cara sequer existe. Então, nós não vamos encontrar tweets dele. Não vamos nem perder tempo. Caso ele exista, pessoal, nós vamos dar um tweet gateway. E nós vamos fazer o seguinte. No tweet gateway, nós vamos dar um find. Pode ser author ID. Só que aqui nós não vamos passar o autor login. Nós vamos passar o autor.getID. Agora sim. Perfeito. Então isso aqui já vai nos trazer a lista de tweets que nós queremos. Feito isso, pessoal, nós vamos retornar esses tweets. Então pronto. Para fazer esse find by author aqui, é simplesmente fazer isso aqui, tá? Bonitão, né? Ficou legal essa classe, esse método. Vamos agora fazer o método find by followed. Ou seja, dado os seguidores de alguém, nós queremos pegar todos os tweets. Isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas presta atenção. Vamos lá. Olha só. Primeiro, vamos buscar o perfil, tá? Final var, a profile. Vamos buscar esse profile aqui dando um find by login. Afinal de contas, isso aqui é um login, né? Dessa forma. Caso nós nem encontramos, a gente já retorna nulo. Afinal de contas, esse cara não vai existir. Agora, pessoal, vamos pegar aqui o final var followed, que são os seguidores, as pessoas que esse cara segue.
vamos pegar aqui pelo get followed. Então isso aqui é uma lista de perfil agora, tá vendo? É uma lista de perfil. Eu quero o conjunto de entradas, na verdade. Não, o conjunto de valores. É isso aqui que eu quero. Isso aqui virou uma collection. Na verdade, pessoal, aqui eu estou assumindo que o find by login, ele vai retornar também os seguidores desse cara. E na verdade ele não vai, tá? Ele vai retornar esse cara, mas sem os seguidores, porque senão nós teríamos problema para modelar isso no banco de dados. Eu vou fazer um pouquinho diferente. Vamos colocar aqui o final var followed. Isso aqui vai ser igual a this ponto profile gateway ponto. Na verdade vai ser então tweet gateway ponto. Deixa eu pensar um pouquinho. Pera aí, pessoal. O que acontece, pessoal? Eu tava até olhando isso aqui agora. No gateway de perfil, nós não temos como buscar as pessoas que ele segue, que um perfil segue. E nós precisamos disso, não só nesse search by login aqui. Então faltou um métodozinho, vamos colocar ele aqui, ó. Public list de profile, ele vai me retornar uma lista de profile mesmo. E isso aqui vai ser find followed, ou seja, a lista de seguidos de uma pessoa by profile login. Acho que é exatamente isso aqui. Então nós vamos receber um login e a partir desse login nós vamos pegar toda a lista de pessoas que ele segue. Eu vou facilitar minha vida e ao invés de login nós vamos utilizar o ID aqui nesse caso. Vai ser o cara que eu vou utilizar para fazer as relações. Aqui, então pronto. Find followed by profile ID. Esse cara aqui vai estar no profile gateway. A gente vai trabalhar com esse cara na próxima aula. Nessa aula vamos nos concentrar somente em chamar ele. Então aqui, pessoal, para encontrar a lista de followed, vou chamar esse cara aqui de profile. Pronto. Para encontrar a lista de followed dele, nós teremos um método especial aqui que vai ser o find, não tweet gateway, profile gateway. Pronto. Agora find followed by profile ID. Agora sim, pessoal. Só que isso aqui tem que estar aqui embaixo, né? Porque se esse cara nem existir, nem vou buscar a lista de seguidores dele. Perfeito. Então repara, presta atenção. Para encontrar os tweets dos seguidores, primeiro eu tenho que encontrar o perfil que eu estou falando lá no banco de dados, lá na nossa infraestrutura, eu tenho que buscar esse cara. Uma vez encontrado ele, agora com ele na mão, eu vou encontrar todos aqueles perfis que ele segue, tá? E com essa lista na mão, e aqui que tá a brincadeira, nós vamos ser capazes de fazer o seguinte. Final var, deixa eu pensar, vamos chamar esse cara de tweets mesmo? Vamos chamar de flat list, porque nós vamos transformar isso aqui numa lista flat. Eu não sei se isso está certo. Na verdade está certo. É incrivelmente isso mesmo. O Copilot acertou. Nós vamos fazer um string dessa lista aqui. E para cada elemento que estiver dentro dessa lista de seguidores, nós vamos buscar toda a lista de find by author, exatamente isso. Toda a lista de tweets dado um certo autor aqui, ó. Exatamente isso, pessoal. Legal. Daí nós vamos transformar isso num flat map e dar um toList. Na verdade, isso aqui já virou uma lista, né? Então isso aqui nós vamos chamar de tweets. De tweets mesmo, tá bom. Vamos pegar aqui os tweets, isso aqui já é uma lista de tweets. Perfeito. E agora é hora de dar um return nessa lista de tweets. Isso aqui, pessoal, é uma programação orientada, é uma programação funcional agora dentro do Java, tá? Esse string aqui, ele ajuda demais. Ele é um método muito parecido com o map, com o for each e tudo mais lá do JavaScript. Se você está acostumado com isso, vai funcionar exatamente dessa maneira. Mas basicamente o que eu estou fazendo aqui é percorrendo minha lista de seguidores e para cada elemento dentro da minha lista de seguidores aqui, de pessoas seguidas, né? Eu vou fazer exatamente uma busca em todos os tweets que estão lá no banco de dados por esse autor, né? Por cada elemento dessa lista de seguidores. Daí então eu vou depois transformar todas essas listas em uma única lista. As listas de tweets eu vou colocar em uma única lista só e isso vai se transformar aqui no tweets. É isso que isso aqui faz. Ele faz muita coisa para pouca linha de código dessa forma aqui, pessoal. Mas é exatamente isso que ele faz. E daí, por último, nós vamos retornar essa lista de tweets. Uma coisa que eu poderia fazer é... isso aqui, na verdade, é imprescindível, tá?
Vou chamar isso aqui de unordered tweets. Perfeito. E agora eu vou ordenar esse cara. Final var ordered tweets. Isso aqui vai ser igual a unordered tweets.stream. Deixa eu ver se ele pegou certo. Ele pegou certo e é justamente pela data de criação. Tweet 1 com tweet 2, nós vamos retornar essa comparação aqui. Então isso aqui, pessoal, vai fazer exatamente a ordenação da minha lista através das datas. Só tem uma pequena modificação que eu quero fazer aqui, porque isso aqui veio em ordem crescente. Eu queria em ordem decrescente. Então é só eu trocar esses caras aqui. Pronto. Então tweet 1, getCreatedAt.compare2, tá? E isso aqui, nós vamos pegar o created at do tweet 2. Perfeito. Então isso aqui ele está ordenando justamente pela minha data de criação dos tweets. E daí nós vamos retornar essa lista ordenada. Perfeito. Exatamente isso, pessoal. Legal, né? Ficou muito bonito nossos serviços aqui. Legal, pessoal. Nós já fizemos toda a nossa camada de domínio e fizemos todos os nossos serviços aqui também. Presta atenção. Nós fizemos esse cara aqui, que é onde está o core, o coração da nossa aplicação. Ela funciona tudo aqui no domínio. Fizemos a implementação desse cara aqui também, do serviço, que vai coordenar o que tem que acontecer, quando tem que acontecer e como tem que acontecer, certo? E nessa aula, nós vamos parar por aqui. Senão a aula vai ficar muito grande, pessoal. Na próxima aula, nós vamos cuidar do repositório e do controller e finalizar o nosso back-end. Mas repara, você já tem uma aplicação que já lida com todas as regras de negócio de que uma aplicação de mídia, de plataforma social como o Twitch precisa. Nós já temos tudo aqui, pessoal. Isso aqui é insano. Nós criamos aqui em poucas horas, né? É maravilhoso o que nós já temos aqui. Nas próximas aulas, nós vamos fazer isso aqui funcionar. Vamos trazer o Spring. Vamos trazer toda a parte de infraestrutura aqui para fazer essa aplicação de fato funcionar. Tudo bem? Pessoal, eu realmente espero que vocês estejam gostando dessas masterclasses aí. Lembrando mais uma vez, para você que está interessado em se tornar um profissional, um programador profissional mesmo, seguir carreira, cara, vou deixar o link aí na descrição pro meu curso do Zero Programador, onde eu passo todo esse conteúdo que eu passo aqui para vocês e muito mais. É um curso super completo, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.